Atacante vai assinar com o Vasco da Gama por 1 ano. O contrato já está pronto. Além disso, tem também Robert Renan a caminho da colina histórica. Negociações muito avançadas. E se Robert Renan tem negociações avançadas com o Vasco, Lloyd Augusto, do Vasco da Gama, pode estar de saída para o futebol turco, uma grande surpresa. E também aqui nesse Fala Gigante você verá todas as informações sobre esse jogo entre Vasco e Juventude, que vai acontecer já já, às 7 horas da noite, 19 horas, em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi. Então, amigo vascaíno, não perca esse Fala Gigante, pré-jogo do Vascão, que chega para você bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Vascão. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, é claro, amigo vascaíno, você que está aí do outro lado e ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se. Clique nela e venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo, amigo vascaíno. Vambora, cara. O canal do Gigante Vasco, de fato, conta muito com a sua ajuda. Venha fazer parte da família vascaína que mais cresce aqui dentro do YouTube. Show? Vambora, então, sem muita enrolação, falar logo, amigo de Vasco da Gama. Quero trazer aqui, primeiramente, neste Fala Gigante, informações importantes com relação ao mercado da bola, porque, olha, vascaíno, de fato, temos aí uma quarta-feira bastante agitada. Primeiramente, falando sobre João Vitor. Como está aparecendo aí na imagem a vocês, o João Vitor hoje foi anunciado como mais novo reforço do CSKA Moscou da Rússia. O clube russo que vai pagar ao Vasco da Gama um valor próximo à casa de 5 milhões de euros pela compra dos direitos econômicos do zagueiro. À vista, o Vasco vai receber 2 milhões de euros, algo em torno aí de 12 milhões de reais por essa negociação. Valor que o Vasco coloca nos cofres de uma forma imediata, que será muito importante para o fluxo de caixa do nosso Vascão. Além disso, amigo vascaíno, não para por aí, né? Porque ainda temos algumas novidades para você nesse Fala Gigante com relação à saída. Inclusive uma que acabou de acontecer, que pegou a torcida do Vasco, de fato, de surpresa, relacionada ao zagueiro Luiz Gustavo. Mas antes de entrar no assunto sobre Luiz Gustavo, quero falar sobre a situação envolvendo Lloyd Augusto, o atacante, no caso angolano, que veio ao Vasco da Gama no início da temporada com muita expectativa e acabou não rendendo absolutamente nada no nosso Vascão, nenhuma assistência, nenhum gol marcado, um jogador que nem vem sendo relacionado para os jogos, pode estar de saída. Inclusive, informações do jornalista Rodrigo Silvério é que há poucas semanas o Lloyd comunicou à diretoria vascaína e também à comissão técnica de Fernando Diniz que não estava muito bem mentalmente. A situação da sua mãe na Angola, que teve um AVC, acabou atrapalhando muito o Lloyd Augusto nesta temporada e a dificuldade em se adaptar vem mexendo bastante com a cabeça do jogador. Na partida do último domingo contra o Santos, a informação é que uma virose o deixou de fora da relação da partida e agora contra a equipe do Juventude, novamente ele fica de fora da lista de relacionados. E nessas últimas horas, amigo vascaíno, tivemos a informação, né, que o clube de Istambul, Eyüpspor, clube turco inclusive, fez progressos significativos para ter a contratação de Lloyd Augusto. Informações aí
da imprensa turca, inclusive confirmada nestas últimas horas pela imprensa brasileira. Com relação à postura do Vasco da Gama sobre Lloyd Augusto, o Vasco não deve fazer muitos esforços para manter o jogador aqui na cidade carioca. A passagem do Lloyd Augusto, que durou aí menos de 6 meses, pode estar chegando ao fim de uma forma completamente surpreendente. Um jogador que veio ao Vasco da Gama pedindo para sair do clube turco. Chegou ao Cruz Maltino com muitas expectativas, tendo o Vasco pago ao clube turco 1,5 milhão de euros, 9 milhões de reais. O acordo ainda previa bônus de 1 milhão de euros caso o atleta atingisse metas determinadas em contrato, ou seja, uma negociação que poderia chegar a casa de 15 milhões de reais. Uma grana forte para um Vasco que não tem uma vida financeira, uma situação financeira tranquila para fazer esse investimento. E diante dessa situação, pelo atleta não ter rendido aqui, o Vasco da Gama de fato pensa com toda a certeza e convicção em liberar o jogador para voltar à Turquia e recuperar o investimento feito. Então, meu amigo, tudo indica que a passagem de Lloyd Augusto está chegando ao fim. Qual é a sua opinião sobre isso? Deixe aí nos comentários. E olha, amigo, prosseguindo aqui com o vídeo, uma outra grande surpresa que se deu nem nas últimas horas, mas agora, nos últimos minutos, é com relação a Luiz Gustavo. Eu, Lucas, ontem já tinha tido esta informação. Entrei em contato e agora vou falar com o staff do jogador, com o empresário do jogador. Perguntei sobre a situação do Luiz Gustavo. Fui muito claro com ele, muito específico com ele. Perguntei se teria algo entre Luiz Gustavo e Vasco da Gama. E ele me respondeu: sou um dos representantes do atleta. Não tem nenhuma negociação envolvendo o atleta e o Bahia. Então, diante aí dessa situação, eu acreditei nas palavras do mesmo. Ele me confirmou que não havia nada. Mas nestas últimas horas, agora nem nessas últimas horas, nesses últimos minutos, exatamente 33 minutos atrás, a ESPN, através do jornalista Elton Serra, traz a informação de que o Bahia encaminhou a contratação do zagueiro Luiz Gustavo. Os valores da negociação, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, ainda estão sendo mantidos em sigilo. Falta neste momento apenas a assinatura do atleta para que o anúncio venha a ser feito. Luiz Gustavo, que é um cria das categorias de base do nosso Vasco da Gama, um jogador que sempre se destacou muito na base Cruz Maltina, um jogador que durante o período no time profissional também, ao meu ver, teve muito destaque, mas que acabou não conseguindo, e eu não entendo por qual motivo, ter minutagem, não conseguiu ter tempo para mostrar o seu futebol dentro das 4 linhas. Luiz Gustavo, que tem, até porque ainda não foi assinado seu contrato com o Bahia, um contrato com o Vasco até junho de 2028 e uma multa rescisória estipulada em 40 milhões de euros, o que demonstra como de fato o Luiz Gustavo é um jogador valorizado no mercado da bola. É um atleta que, assim, saindo, ao meu ver, vai fazer muita falta. E o que me preocupa não é apenas a saída em si, mas o que me preocupa muito é o valor dessa saída. É quanto o Vasco da Gama teve coragem de vender o Luiz Gustavo. Eu espero que de fato seja um valor grande, porque recentemente o Vasco ele recusou a proposta do Shabab Al-Ali pelo Luiz Gustavo. A proposta que o Vasco rejeitou era no valor de 3 milhões de dólares, ou seja, algo em torno aí de 15 milhões, 16 milhões de reais, quase 17 milhões de reais. O Vasco, à época, ele deixou muito bem claro ao Shabab Al-Ali que só liberaria pelo dobro no mínimo. Ou seja, o dobro de 3 milhões de dólares, 6 milhões de dólares. 6 milhões de dólares dá quase 30 milhões de reais. O Luiz Gustavo sendo vendido por 30 milhões de reais, eu ainda acho pouco diante da perspectiva de crescimento desse jogador. Mas olhando com olhares mais calmos para a situação, estamos falando de um Luiz Gustavo que tem 19 anos de idade, um jogador que hoje não tem minutagem. Quando você chega a 19 anos de idade, você já está, entre aspas, velho para uma saída para o futebol da Europa. E o que você precisa para um jogador de 19 anos de idade, olhando uma venda futura, é dar minutagem a ele nesse momento. Se o Vasco quisesse fazer muita grana com o Luiz Gustavo, é para colocar ele dentro de campo agora,
dar minutagem a ele, colocar ele para jogar, para ele se destacar e ser vendido futuramente. Entretanto, se entende que o Luiz Gustavo ainda não está pronto para ser titular. E aí, meu amigo, se o Luiz Gustavo não está pronto para ser titular, o Vasco precisa fazer dinheiro e o Vasco enxerga potencial nele, não tem como ele ficar. Essa é a grande realidade. Até porque, se olharmos hoje para o elenco do Vasco, a gente tem um zagueiro que é o Lucas Freitas, que tem um contrato em definitivo com o Vasco da Gama, que é jovem. Lucas Freitas é um jogador aí que tem apenas 24 anos de idade, tem potencial de crescimento também, e é um jogador mais maduro, que o Luiz Gustavo está mais pronto. Essa é a grande realidade para ser titular do Vasco da Gama. E sendo que o Vasco ainda busca no mercado um atleta para atuar no lado esquerdo do sistema defensivo. Então, assim, se o Luiz Gustavo hoje já é banco do Lucas Freitas, o Vasco procurando mais um jogador para esse lado esquerdo da defesa, o Luiz Gustavo passaria a ser a terceira opção. E você tendo um jogador de 19 anos de idade como terceira opção dentro do seu elenco, você praticamente vai travar ele de crescimento, vai travar uma venda futura, vai acabar com a carreira do atleta. Então, pensando de uma forma rápida, emocional, loucura vender um cria. Ainda mais para um rival próximo. Agora, pensando de uma forma mais calma, amigo vascaíno, de fato, assim, eu acho que a venda, querendo ou não querendo, era algo mais nítido a ser feito. Inclusive agora, ó, o jornalista Lucas Pedrosa traz a informação que realmente o zagueiro Luiz Gustavo está próximo de ser vendido ao Grupo City. Vasco recebeu a proposta na casa dos 5 milhões de euros e o defensor tem grande chance de defender a camisa do Bahia. Hoje, o euro, amigo torcedor vascaíno, ele tem aí, ó, o valor de 6,38, ou seja, 5 milhões, uma proposta na casa de 32 milhões de reais pelo Luiz Gustavo. Vendendo por 32 milhões de reais e ainda ficando com uma parte dos direitos econômicos, eu acho que é um valor interessantíssimo por esse jogador. Concorda? Deixe a sua opinião nos comentários. E aí, amigo, é uma via de mão dupla, porque enquanto o Vasco encaminha a venda de Luiz Gustavo por 32 milhões de reais, o Vasco encaminha a contratação do zagueiro que vem para substituir Luiz Gustavo no sistema defensivo, que é o Robert Renan. A venda do Luiz Gustavo, que não vinha sendo utilizado por Fernando Diniz, vai colocar dinheiro imediato nos cofres do Vasco da Gama vindo do Grupo City. E diante desse dinheiro imediato, o Vasco vai ter uma tranquilidade maior para o restante da temporada. E exatamente por conta disso, com o aval do técnico Fernando Diniz, o Robert Renan é um jogador que vem ao Vasco da Gama junto ao Zenit por um empréstimo com opção de compra no meio do ano que vem para qualificar o setor defensivo, que de fato é um setor carente do técnico Fernando Diniz para a temporada de 2025. Ainda não há nada assinado, nem a situação da venda do Luiz Gustavo, nem também a situação da chegada de Robert Renan, mas a tendência é que as negociações venham a se concretizar nesses próximos dias. Com relação a Robert Renan, zagueiro revelado pelo Corinthians, sempre foi tido como uma grande promessa, um jogador técnico, com uma boa saída de bola, as suas características se encaixam e muito no que o técnico Fernando Diniz entende para um sistema defensivo, além também de ser um jogador muito jovem com potencial de crescimento. Robert Renan é um jogador que iniciou no Corinthians, estreou no profissional do Corinthians, foi para o Zenit da Rússia, passou por lá, ficou a temporada toda no Internacional, um ano sendo titular absoluto do Clube Gaúcho, passou o primeiro semestre todo na Arábia Saudita jogando no Al-Shabaab, ou seja, é um jogador experiente demais com apenas 21 anos de idade. Então, assim, as negociações hoje, tanto da venda do Luiz Gustavo quanto da chegada de Robert Renan, estão muito bem encaminhadas. Empréstimo com opção de compra, inclusive, recentemente o staff do Robert Renan confirmou. Vasco e Zenit estão se falando e o próprio dirigente do clube russo também. Abre aspas. É verdade que o Zenit está negociando o empréstimo do Robert Renan com o Vasco da Gama. As negociações estão em andamento. Então, assim, é uma troca. O Vasco troca um zagueiro de 19 anos de idade, vendendo para o Bahia uma grana imediata que cai nos cofres do Vasco da Gama, dinheiro que o Vasco não tem, e traz para cá um outro jogador. Jovem também, de 21 anos de idade, mais maturado, mais maduro, mais experiente para reforçar o sistema defensivo do Vasco da Gama e automaticamente o Vasco sem pagar nada por ele, pois é um empréstimo com opção de compra. O que você achou dessa troca? Boa? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E para fechar aqui
essa primeira parte, né, do Fala Gigante, falar sobre Matheus França, porque também as coisas estão muito bem encaminhadas para a chegada do Matheus França, amigo vascaíno. Informação é que Matheus França e Vasco da Gama estão muito próximos de um acerto. A qualquer momento, Matheus França será anunciado pelo Vasco da Gama. Um empréstimo, entretanto, diferente do Robert Renan, sem opção de compra entre Vasco e o jogador. Já está tudo certo e agora a diretoria Cruz Maltina, junto ao Crystal Palace e clube inglês, ajustam os últimos detalhes antes do anúncio oficial. Então, amigo, que quarta-feira louca! Saída de Luiz Gustavo, venda por 32 milhões de reais e chegada de Robert Renan e Matheus França. Gostou? Deixe a sua opinião nos comentários e agora fiquem com um recado rápido aí para você e logo em seguida tudo sobre Vasco e Juventude. Bom, amigo vascaíno, um recado rápido aqui para você nesse Fala Gigante. Eu já inicio, inclusive, fazendo a seguinte pergunta. Você conhece a Inplay? Não? Então eu vou te falar. A Inplay é o fantasy game que mais cresce aqui no meio da torcida do Vasco da Gama, aqui principalmente no canal do Gigante Vasco. Fantasy Game é praticamente um Cartola FC, jogo aí do Grupo Globo, como se fosse também o Rei do Pitaco, uma plataforma especializada em futebol que faz com que você se divirta, brinque, mostre para aquele seu amigo que sabe mais de Vasco do que ele e ainda tem a possibilidade de tirar um cascalinho extra no final do mês. Eu já vou começar exatamente falando sobre essa parte do cascalinho extra. Por exemplo, abrindo agora, ó, tá aí com 21.600 moedas lá no canto superior direito, tá aparecendo a vocês o meu número de moedas. Lucas, como eu faço então para tirar esse cascalinho extra? Vou lá no sacar e aí tem aí, ó, se eu tiver 50 mil moedas, 50 reais, 100 mil moedas, 100 reais e daí por diante. Eu tô perto de chegar aí às 50 mil moedas. E como eu faço então para ter essas moedas, que é o grande X do jogo? É a grande brincadeira da Inplay, são de fato a busca por essas moedas. Eu vou aqui então em canais, vou lá no meu canal, é claro, 1.323 membros. E aí primeiro eu vou mostrar para vocês a parte da brincadeira, da zoeira, da zoação, né? Ó, o Joedson Gomes está na liderança com 44 pontos. Eu tava aqui, ó, lá em 7º lugar, com 6 pontos apenas. Essa é a parte dos campeonatos, que é um tipo de jogo dentro da Inplay. E tem a parte dos snaps. Nos snaps eu tô na 6ª colocação com 36 pontos. Mas eu cravo, até o final do mês eu vou terminar na liderança. Alô EJ, alô Maria de Fátima, alô Andrews, alô Diego Lotti, alô Wanderson Alves. Eu vou passar vocês, inclusive, ainda nessa quarta-feira. Porque de Vasco eu entendo, tenho certeza mais que todo mundo, mais que você aí do outro lado. Se você acha que entende mais que eu, entra para Inplay e vá buscar a liderança do ranking. Aí eu vou aqui nos snaps. Tem a possibilidade de jogar os campeonatos, que é algo mais longo, né? 2.500 moedas, 1.000 moedas, que é, no caso, perguntas especializadas diretamente no confronto entre Vasco e Juventude que vai acontecer já já, mas eu prefiro os snaps. Eu prefiro. Tá aí, ó, mais de 5 impedimentos no jogo? Eu acho que não, por 50 moedas. Vasco e Juventude, mais de 11 escanteios no jogo? Eu acho que não. Gol marcado no primeiro tempo, Vasco e Juventude? Eu tenho certeza que sim, por 200 moedas. Primeiro gol marcado no primeiro tempo? Tenho certeza que sim, mesma pergunta. Mais de 10 escanteios no jogo? Cara, como no outro eu botei que não, nesse eu vou botar que sim. Se eu ganhar num, eu vou perder no outro. E se eu perder no outro, eu vou ganhar em um. Mais de 3 impedimentos no segundo tempo? Cara, eu acho que não. Mais de 3 gols no segundo tempo? Eu acho que não. Mais de 6 escanteios no segundo tempo? Difícil essa pergunta, mas eu acho que não. Gol marcado no segundo tempo? Eu acho que sim. Gol de ambos times no segundo tempo? Eu acho que sim. Mais de 2 gols no segundo tempo? Ih, ó, foi do Bahia. É aqui. Eu acho que sim. Então, amigo, de Vasco, eu já respondi quase tudo. Eu vou agora no G. Eu tava nos snaps P, precisando de menos moedas, tamanho P. E agora eu vou nos snaps tamanho G, ou seja, de muitas moedas. Mais 3 cartões amarelos no segundo tempo. Aqui eu sou mais cauteloso. Eu acho que não. Ó, Inter e Flamengo. Ambos times receberão cartão. Aí tem Bahia e Ceará. Inter e Flamengo, ó, por 5.000 moedas. Gol marcado no primeiro tempo? Eu acho que sim, eu vou lá no Inter e Flamengo e vou colocar minhas moedinhas. Bahia e Ceará, mais 4 gols no jogo? Cara, eu acho que não. Então pronto, tá aí, ó. 10.000 moedas. Tô com 5.000 moedas só. Mas é isso.
Quanto mais moedas, a manha do jogo é quanto mais moedas melhor, porque você vai conseguindo farmar mais, vai conseguindo responder mais snaps, vai conseguindo ganhar mais moedas. Eu tenho certeza que amanhã eu vou aparecer aqui na liderança do ranking dos snaps, cheio de moeda, tendo a possibilidade de ganhar aquele cascalinho extra. Pô, Lucas, gostei. Como eu vou fazer para entrar então na Inplay agora? Tem que entrar agora para você conseguir jogar olhando Vasco e Juventude, que vai acontecer já já. Você vai aqui no link da descrição e do comentário fixado, você vai clicar, vai se cadastrar na plataforma e olha que coisa boa. Se cadastrando agora, você tem direito a 1.000 moedas para começar a se divertir. 1.000 moedas, você faz vários snaps tamanho P, vai conseguindo reproduzir cada vez mais moedas e vai se divertir demais. Mas olha, um macete. Entrou? Clica aqui, ó. Membros, vai aparecer no seu, na sua timeline aí da Inplay, para você se tornar um membro do canal Gigante Vasco lá na Inplay. Se torne, cara. Que é legal, que aí você vai conseguir participar do ranking junto comigo por lá. Fechou? Então corre pra Inplay. Não perca essa oportunidade. Vai se divertir, vai brincar e vai tirar ainda aquele cascalinho extra. Bom, amigo vascaíno, então vambora falar de Vasco e Juventude, porque hoje às 7 horas da noite, já no estádio Alfredo Jaconi, Vasco e Juventude se enfrentam por uma rodada atrasada do Campeonato Brasileiro. Jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão. Juventude que vem de um empate fora de casa e o Vasco da Gama que vem de uma goleada histórica contra a equipe do Santos pelo placar de 6-0 no Morumbi. O Vasco da Gama vencendo hoje a equipe do Juventude jogando longe, do Rio de Janeiro, em Caxias do Sul, poderá ultrapassar Santos e Corinthians na tabela de classificação e terminar aí, essa quarta-feira na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro com 22 pontos, a 3 pontos apenas atrás do Ceará, tendo inclusive o Vasco ainda um jogo a menos contra o Bahia dentro de São Januário. Com relação à escalação, a expectativa é que o técnico Fernando Diniz faça algumas mudanças na equipe, diante do retorno de Pablo Verratti e da ausência do volante Jair. Na partida desse último domingo, Jair ganhou a vaga de titular do elenco Cruz Maltino por conta da ida de Hugo Moura para a zaga diante da saída do zagueiro João Vitor, que era o titular do sistema defensivo. Entretanto, com a suspensão do Jair, quem tende a ganhar a zaga de primeiro volante da equipe é Thiago Mendes, jogador que foi contratado nessa janela de transferências e que ainda não teve a oportunidade de iniciar um jogo. Hoje ele deve ganhar essa oportunidade. Além disso, também no setor ofensivo, a grande mudança: retorno de Pablo Verratti ao time titular após a entrada do David no jogo desse último domingo como grande 9 desse elenco Cruz Maltino. Com retorno de Verratti após cumprir suspensão, a expectativa e a convicção praticamente é que Pablo Verratti ganhe, no time titular novamente essa oportunidade. Tá animado? Acha que hoje dá Vasco contra o Juventude em Caxias do Sul? Amigo vascaíno, o Vasco vencendo hoje e te falar, dá um respiro grande, dá um alívio grande e dá uma empolgada que vai ser difícil de segurar o torcedor. Com relação ao lado de lá, o setorista do Juventude, amigo aqui meu, do canal Gigante Vasco, vai trazer a você todos os detalhes sobre como chega o adversário para esse jogo de hoje. Se liga só. Olá, Carlos e amigos aqui do canal. Passando para falar um pouco do Juventude, equipe alviverde que vem de um empate heróico jogando em Salvador, em 2-2 com o Vitória. O jogo que teve uma expulsão ainda aos 5 minutos com o zagueiro Cipriano. E depois disso levou um gol no primeiro tempo, sofreu outro no comecinho da segunda etapa, um erro do zagueiro Abner, mas o Juventude conseguiu aos 35 diminuir com o Igor Formiga, um gol de cabeça após um cruzamento do Nenê pelo lado esquerdo de escanteio, e depois disso o Juventude fez o gol da vitória aos 53 com o Nenê. Olha só, o Nenê sendo importante nos últimos jogos, participando, com assistências, com gol. Então, um atleta de 44 anos, mas que aqui ainda faz a diferença quando entra nas partidas. Bom, o Juventude teve a troca de técnico, o Thiago Carpini nos 2 últimos jogos, então, contra o Corinthians uma vitória e um empate em Salvador. O treinador Alviverde, que retorna em 2023, comandou a equipe, estava na zona de rebaixamento na Série B, era o 19º colocado, ele engatilhou aí 5 vitórias, levou quase perto do G4 e na reta final conseguiu acesso à Série A do Brasileiro. Então, um técnico que o Juventude tem muito respeito, A torcida principalmente acredita nele. O ponto fraco do Juventude nessa competição é a defesa, viu? Sofre muitos gols, muitos erros individuais. O ponto forte do time é o meio de campo.
que está voltando a jogar com o técnico Thiago Carpini. Tem um volante de muita marcação, que rouba, que desarma, que é o Kaique, um atleta que sabe jogar na frente, também defende, que é o Jadson, e o Mandaka. O Mandaka é um atleta de força, um jogador que pisa na área, que ajuda a defender, não tem uma grande habilidade, mas é muito importante. O Juventude hoje, ele deve ter Jandrei no gol. Na lateral direito vai ficar a dúvida de Reginaldo ou Igor Formiga. Na zaga, o Wilker Angel entra no lugar do Cipriano, que foi expulso, junto ao Abner. Na lateral esquerda, pode jogar Marcelo Hermes ou Alan Ruscho. No meio de campo, aí sim, com Kaique, Jadson e Mandaka. E no setor de ataque, pode jogar Gabriel Veron, pode jogar o Matheus Babi, que volta de suspensão, ou o Nenê. Pode acontecer isso. E aí batalha, e o centroavante, o Gabriel Talhari. Caso jogue Babi, aí o Talhari vai para o lado e o Babi centralizado. Essas as informações do Juventude por aqui. Até mais, valeu! Bom, amigo vascaíno, então esse foi o Fala Gigante. Se você curtiu, deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos que vamos! Que vídeo bom de ser feito, de fato cheio de muita informação, cheio de muita novidade e assim que é bom. Vambora! Fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva. Se inscreva, vascaíno! A sua inscrição ela é essencial. Você não paga nada, é só clicar nessa palavrinha inscreva-se. Vambora chegar aos 164 mil. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaína.